Gente, são 11 horas da manhã e essa é a luz da nossa casa. Esse breuzinho aí, ó. Tá nubladíssimo. É. Madíssimo. É. Enfim, queria só contar isso pra vocês antes de acender a luz. Agora tá razoavelmente iluminado. Aí tem um ninho de fios aqui, que faz deixa parte o meu do... ninho. Calma, faz parte do mood casaco aquariano. Tem Isso. sempre um ninho de fios acontecendo. Os fios vão brotando. E aqui tem Copos. bandejas tortas dentro da air fryer, que é o mood casamento heterossexual. Que tem um homem e uma mulher envolvida, né? Sim. Sabe o que eu tava... É sempre isso aqui acontecendo nos utensílios domésticos. Ah, olha só, tem uma novidade que você não sabe. Eu não sei uma novidade. Eu estou num novo grupo de estudos. Ai, meu Deus. Fundamente está cheio dos grupos de estudos. Sobre psicanálise com o assunto relações amorosas. Calma, tem pão nesse grupo? Não, ainda não. Começa amanhã, começa segunda-feira. Mas Ainda é não para começou. discutir relações amorosas. É. Tá bom. Então, É. vamos ver como vai ser a vida. Vamos ver como é que Ó, como é que tá vai. chovendo. Quero dizer pra vocês que hoje é dia... Hoje é que dia do negócio do mês? calendário? Dia 20 Hoje é dia 20 de... agosto de 2023. Já não sei mais onde eu tô. Hoje é dia 20 de agosto. De 2023. E segunda-feira eu Dia completo 15 dias de cirurgiada. De pessoa que passou por uma cirurgia. Sim. Eu nem sei se eu gravei o vídeo anterior com esse hobby aqui do Star Wars. Você usa o hobby pra acordar, né? É. Ela não usa o hobby o dia inteiro, gente. Não usa. Só porque eu... É porque tava quentinha do cobertor. Aí eu boto o hobbyzinho pra quer tomar manter... um café. Negócio meio novela das 8. Também é uma homenagem a Velozes e Furiosos, né? Por quê? Hobbs and Shaw. Oh, meu Deus. Tô engraçadão. Tá engraçado. Aí o que acontece? Eu queria atualizar vocês das coisas da cirurgia. Porque eu falei no vídeo anterior, né, que eu ia conversar com vocês sobre a cirurgia, de tudo que aconteceu. É hoje? É hoje. É hoje. É hoje. Porque eu quero tirar isso de mim. Eu tô com essa pendência. Depois foi tirado de você. Não, o assunto, a conversa. Eu quero tirar isso dentro de mim porque segunda faz 15 dias. E eu quero viver desses 15 dias pós-cirurgia até o meu retorno médico, que vai ser no dia 29 de setembro. Sim. Daqui muito tempo. Em paz, tendo já conversado com vocês sobre isso. Olha que interessante, né? Você passou desde o início do ano uma espera gigantesca para fazer a cirurgia. E aí você partilhou todos os momentos disso. Sim. Chegou o dia da cirurgia, você fez a cirurgia e passou sobre isso. Sim. Você está há 15 dias ainda vivendo a cirurgia. Então, sim. No plano mental, Ainda tô ali. você ainda está revivendo aqueles momentos, os acontecimentos e não saiu de você. Você precisa falar Preciso. para tirar de você ainda o final dessa cirurgia. Porque assim, eu tenho me pensado muito. A gente entra num processo muito de autossabotagem e, como que fala, síndrome do vira-lata com a gente mesmo, né? Ainda mais quando se trabalha com criação de conteúdo. Isso é mais normal ainda, porque as pessoas, elas querem te dizer que você tá falando bosta. E, não se incomoda com isso. Existe, provavelmente, uma parte do meu cérebro gigantesca que absorve esse tipo de comentário e fala... Eu caguei, baldes. Mas existe um apêndicezinho bem aqui, em algum lugar daqui de cima, assim, do cérebro, que se incomoda. Que é o nervo, o nervo do julgamento. Sabe? Quando vem um julgamento externo, esse nervo é o único que se dói. Olha que interessante. Mas ele dói muito, entendeu? Mas olha que interessante. E ele fica, poxa vida, Olha eu só tô fazendo meu negócio. Olha que interessante a metáfora que você fez para esse nervo. Você chamou ele de quê? Apêndice. Apêndice serve pro quê no corpo? Pra nada. Tira isso de você. Exato, e esse vídeo aqui é sobre isso. Tá. Por quê? Porque eu fiz um vídeo essa semana no meu Instagram e no meu TikTok. Eu tenho o Instagram e o TikToker. A Cris Siqueira, tá? E viralizou nos dois. Olha. Péssimo, mas ao mesmo tempo muito bom. Pessoas conheceram o meu trabalho, o que é muito legal, e pessoas continuam conhecendo. Agora começou a chuvinha. Aquela escuridão. Foi a chuvinha que precede. É a chuvinha.
É isso, pessoas chegaram, estão conhecendo meu trabalho, estão me conhecendo, e eu tô achando muito fofo a galera das antigas, porque assim, vamos lá, né? No meu Instagram pessoal, eu fiz um vídeo, e no TikTok também, falando sobre os testes dos absorventes. Sim. Que feitos com água, etc. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse vídeo viralizou nas 2 redes. Já é difícil lidar com uma viralização, 2 viralizações é tipo assim, provei essa semana que é um pouco doido. Aí, chegaram pessoas X, que odeiam qualquer pessoa. Chegaram pessoas X', que odeia qualquer mulher. Tem essa subcamada. Tem. E chegaram as pessoas X 2 linhas, que são as pessoas que odeiam assuntos relacionados ao corpo feminino. Que é uma outra subcamada, né? Que não necessariamente são corpos de mulheres. Corpos femininos também podem estar em pessoas que se identificam como homens. Então, só pra vocês entenderem os X 2 linhas. Tá. E aí, eu achei fofo o meu squad, vou chamar vocês de meu squad protetor. Que vem uma galera militante, raiz, assim, que segue Cris e Panda desde não sei quando. De X', que começa assim nos comentários. Eu conheço a Cris desde 2013. Exato. Achei sensacional essa pessoa que falou isso. Eu acompanho a Cris desde The Handmaid's Tale, lá em 2000 e lá vai bolinha, e ela já era essa pessoa. Exatamente. Ela não está essa pessoa hoje, ela já é essa. E aí vocês, meu squad militante defensor. É isso. Ela Acabou? é assim desde sempre. E vocês estão lá nos comentários. Sim, então. É isso que eu quero dizer. Obrigada. Vocês são sensacionais. São mesmo. Vocês estão lá nos comentários falando ela passou por um mioma, você não sabe do que você tá dizendo, dedo na cara e gritaria. É isso, continuem. Amo. Amo frente de batalha. Eu sou essa pessoa. Frente de batalha. Então continuem. É bom não estar sozinho, né? Ai, pelo amor de Deus, sabe? Dá uma agonia ficar sozinho na vida. Mas, eu queria dizer o seguinte. Eu não decidi fazer criação de conteúdo sobre o universo feminino com a viralização desse vídeo. Sim. Esse vídeo foi que viralizou na sequência de criação de conteúdo que eu já estava fazendo. Né, eu já tinha planejado uma live, inclusive, para segunda-feira, 8 da noite, antes de viralizar esse vídeo. Eu vou fazer essa live amanhã, segunda-feira, 8 da noite, lá no meu Instagram pessoal. Cris Siqueira. Eu ia falar Cris Panta. Cris Siqueira. Que, cara, eu vou ler alguns dos relatos e vou conversar com vocês. Lembra que eu já tava pedindo isso no meu Instagram? Sim. Então, é sobre isso. Então já fica aqui meu convite pra vocês. Meu agradecimento a toda a minha frente de batalha, meu squad militante. Muito obrigada a todos. Vocês são incríveis. E, cara, vai ser difícil falar desse conteúdo. Vai ser difícil porque mulheres também renegam muitas coisas do universo feminino. Sim, não é, tipo, uma coisa que... Não é uma exclusividade machista. Não, mulheres estão aí militando contra também. Exato. Mas, assim, é aquilo que eu falei lá no meu Instagram, sabe? Qual é a diferença entre criar conteúdo de entretenimento e criar conteúdo para o universo feminino? É que eu nasci mulher. Tem muita coisa que eu vou criar pra vocês como uma grande dúvida pessoal também, pra trocar com vocês. Eu não sou uma professora de sexologia, eu não sou uma professora de genética feminina. Você sentiu que vem essa cobrança sobre a especialização de qualquer assunto? Vem, de como qualquer se assunto. As pessoas não tivessem direito de refletir sobre anseios que a vida dá. Sim, e aí eu quero muito explicar, assim, eu fiz um vídeo de menstruação, explicando como funciona a menstruação, porque eu recebi inbox. Os conteúdos que eu estou fazendo, eles são baseados em respostas que eu estou recebendo da galera, né, de dúvida, de pergunta, de um monte de coisa. Então, na sequência que teremos agora nos próximos dias, também teremos conteúdos assim, baseados em dúvidas de muita gente. E aí, eu achei engraçado, nesse vídeo de menstruação que eu fiz, explicando a menstruação, tem 2 comentários lá maravilhosos. Uma que é de uma moça falando assim, eu como professora, mas estava me elogiando. E um outro falando, eu como ex-microbiologista, não sei o quê, achei perfeito. Então, assim, eu acho legal que tem pessoas X falando, mas a menstruação não é quando o óvulo não recebe o neném e sai. A gente foi criada pensando de uma forma limitada na nossa menstruação. Só que você, solteira, sem relação sexual com ninguém, sem nenhuma expectativa, você não pode pensar que o seu corpo
ele se desfez só porque você não fecundou um óvulo. É como se existisse só um único sentido na vida. Não né? é só isso, tem mais coisa envolvida, Exato. né? Então esse vídeo foi muito sobre isso, né? Como é que é o nome? Quando a gente prolifera um mundo com seres iguais a nós, eu esqueci o termo. Cara, sumiu da minha cabeça. É isso. Enfim, aí agora eu vou explicar pra vocês o que aconteceu então na minha cirurgia que me deixou abalada psicologicamente. Vamos lá. Para começar, a cirurgia ela foi feita numa clínica, num hospital clínica, é um hospital pequeno, lá na Tijuca. Aparentemente, pelo que eu vi, esse hospital recebe mulheres para fazer cirurgias diversas e aí é tipo um bloco de cirurgias acontecendo. Eu me senti numa linha de produção, é isso que eu quero dizer, na hora que eu cheguei lá. Porque eu cheguei e tinha uma pilha de fichas, uma pilha de mulheres, mulheres em maca, mulheres na cadeira esperando, mulheres nos quartos, mulheres disso, mulheres... Então, tipo, uma linha de produção de mulheres indo fazer cirurgias uterinas ou do sistema reprodutor, né? Não apenas uterinas. Tinha de ovário, tinha de várias coisas. Mas isso me chamou a atenção para a quantidade inversamente proporcional de mulheres fazendo coisas e descobrindo problemas nos seus sistemas reprodutores e, do outro lado, o quanto que a medicina não avança nas conversas populares sobre isso. Sempre que você começa a falar sobre o universo feminino, e isso é uma coisa que eu tenho reparado, sempre brota alguém falando assim, finalmente, mas tem gente falando já. Tipo, eu não fui a primeira a falar. Sim. Tem gente falando já. Mas essas pessoas, elas são o nicho do nicho, porque nem as mulheres querem ouvir sobre seus próprios corpos. Elas querem se preocupar só quando, sei lá, alguma coisa acontecer. Não faça isso. Primeira dica que eu te dou, não caia nesse erro de deixar pra pensar no seu corpo depois dos 30, depois dos 40. Ai, senti um negocinho, o que será? É menopausa, agora eu me preocupo? Não, meu anjo, se preocupe desde sempre. Tem uma filha mulher, se preocupa com ela, antes dela. Porque aí ela vai aprender a se preocupar com ela mesma. Porque a gente precisa estar ligada no nosso corpo fala. Exato. Entendeu? Nosso corpo é energia. E aí o nosso corpo absorve a energia do universo, absorve a energia do que a gente está vivendo. E o que a gente está fazendo enquanto mulher moderna, independente, blá blá blá, século XXI, é energizar o nosso corpo com energias que não são boas. É isso que a gente está fazendo. Então não renegue a sua natureza e não renegue o seu corpo. Aprenda a lidar com ele. Começando do começo então. Eu me senti numa grande linha de produção quando eu cheguei nessa clínica / hospital. E aí o Panda ia ser meu acompanhante desde o início. Só que aí ele foi avisado que ele não poderia ser meu acompanhante na hora que eu estava entrando para a cirurgia. E isso já foi um baque. Como é que foi pra você? Foi um baque pra você? Foi um baque porque a gente já tinha conversado muito por semanas sobre a minha cirurgia. Então a gente já tinha dinâmicas combinadas, eu já tinha pedido muita coisa pro Panda, do tipo, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, pergunta isso, toma conta disso. A gente já tinha trocado muitas coisas. E aí, tudo bem, foi minha mãe que entrou comigo, minha mãe maravilhosa, super atenta, tal. Só que a gente não tinha falado muito sobre isso, assim. E aí eu fiquei, cara, ela não vai perguntar as paradas, sabe? Eu sabia que ela não ia perguntar, eu não tinha muito tempo pra brifar ela do que eu queria que acontecesse. Mas na hora que a gente recebeu a notícia de que o Panda não ia entrar, ele ficou vermelho. Tipo, deu uma mancha aqui nele, estourou umas alergias meio bizarras assim nele, que ele ficou nervoso pra trás e eu entrei uma nervosa. Espinha do nada. Do nada. O cara falou, você não pode entrar, a espinha dele fez assim, de repente. E aí eu entrei, fui com a minha mãe, muito fofa, maravilhosa, tal, anotando tudo no celular, ela ficou anotando as coisas, tadinha. Ela se esforçou bastante. Ela se esforçou. E aí eu me senti super mal acolhida. Por quê? Quando você vai entrar no negócio, eles te dão um papel lá na recepção, falando assim, assina aqui, dizendo que você sabe que tudo que você vai viver lá dentro foi explicado pra você. Aí eu falei pra ele, não vou assinar, porque nada foi explicado pra mim. É bem simples. Ele, a matemática assim? O cara não entende. Ele falou, como assim? Sim. Aí o cara ficou, não, porque não sei o que, tem que assinar. Eu falei, não tem que, né? Não sou obrigada a fazer as coisas. Por quê?
Se tá dizendo aqui que é um termo de responsabilidade. Exato. Eu tô dizendo que o médico já me explicou a cirurgia, não me explicou. Tô dizendo que o anestesista já me explicou a anestesia, não me explicou. E eu nem entrei ainda no hospital direito. Não vou assinar. Até alguém vir até mim e explicar as coisas, eu não assino. Então, assim, gente, recomendo que vocês façam isso. Não caia nessa maluquice de linha de produção de hospital. Você não é um produtinho numa esteira, tá? Você é uma pessoa. Já se respeite, para as pessoas aprenderem a te respeitar. Aí eu entrei no hospital e fui pro 2º andar, onde era a minha internação. Tinha uma outra recepção. A moça, na hora que eu saí do elevador, falou, Cristiane, eu falei sim. Aí ela falou assim pra mim, você se recusou a assinar o nosso papel, né? Eu falei, não me recusei. Eu falei que eu só assino depois que o que aconteceu, que o que tá escrito no papel acontecer na vida real, que é alguém me explicar o que vai acontecer. Ela, mas é porque pra gente liberar a cirurgia precisa desse termo assinado. Eu falei, tá ótimo. O médico vai vir falar comigo? Ela vai. Eu falei, o anestesista também? Ela sim. Eu falei, depois disso eu assino. Tá tudo maravilhoso. Aí ela, então tá bom. Isso aí quebra a perna do protocolo maluco. Exato. Caraca, aí minha mãe já ficou meio assim, né? Ai, Cristiane, tem certeza que você vai fazer isso? Não sei o que. Eu falei, tenho, mãe. Imagina, ninguém me explicou nada. Aí já começa, entendeu? Se fosse eu e o Panda já tava brifado dessas coisas. A minha mãe já se incomodou com a dor do hospital. Isso. Falei, o hospital que lute, mãe. Tô pagando aqui. Pelo amor de Deus. Exatamente. Aí fui pro meu quarto. Cheguei no meu quarto, não tinha ninguém ainda. Ia ficar com mais uma moça, né? Não tinha ninguém ainda. Botei a roupinha muito bonitinha. Nananã. Minha mãe fez foto minha de roupa do hospital. Aí eu... Você vai colocar no vídeo a foto? Não, claro que não. Eu tô Mas com o povo quer ver. Eu tô com cara de jejum de 12 horas. Assim. Aí, cara, passa um tempo. Vamos lá. O médico tinha pedido pra mim exames pré-cirúrgicos. Ele falou, como não fui eu que fiz a sua esteroscopia, preciso que você faça uma ressonância pra eu ver a sua pelvis antes da cirurgia, leve no dia da cirurgia. Tá ótimo, estava lá comigo no meu celular a fotinha da ressonância, o videozinho da ressonância. Ele pediu pra você? Porque não pediu pra mim também. Nossa. Ele não precisava. Eu falei, você, não precisa. Cara, e foi uma dor de cabeça pra gente... Foi uma dor de cabeça pra eu fazer essa ressonância, e ele cagou na minha cabeça, tá ótimo. Eu acho que ele só pediu porque ele não tinha feito a esteroscopia. Não, mas ele tinha também, foto da esteroscopia. Sim, então... mas tem também outro fator importante aí, né? As ações dele no dia são tomadas de acordo com as emergências que estão rolando no dia. Sim. Então, se ele tem, sei lá, 30 cirurgias para fazer naquele dia, ou se ele tem 5, a emergência dele, de como ele vai tratar as pessoas ali, vai depender muda. Do rolê. Aí, beleza. Aí ele entrou e ele falou assim, Cristiane, seguinte, daqui a pouco o enfermeiro vem aqui pra te buscar, você vai entrar em cirurgia, ela dura meia hora, você vai tomar uma anestesia, você vai apagar, o anestesista vem aqui já falar com você vai apagar, e quando você acordar já vai ter acabado. Aí você volta pro quarto, toma um lanchinho, se recupera e sai. Cris viveu pelo momento do lanchinho. Eu fiquei assim, como assim? Aí ele, é isso, tem alguma dúvida? Você não tem dúvida, não existe conteúdo na sua cabeça para elaborar uma dúvida. Ah, não, Não existe. Não existe. Primeiro que você tá ansiosa por causa da cirurgia. É. Segundo que você tá nervosa, né? Com toda a situação de hospital, essas coisas trazem uma energia, né? E aí eu falei, não, tá tudo ótimo. E foi isso, ele saiu. Mas aí ele fez a parte dele lá do acordo. Ele fez o check dele. Me explicou o negócio. Aí tu já assina uma folha nessa. Não, aí veio o anestesista, ele precisava me explicar. Aí o anestesista falou assim, você tem alergia a alguma coisa? E o cagaço de dizer não e morrer? Não sei vocês, mas eu tenho esse cagaço em mim. De falar, não, porque eu não tenho. Mas eu já fiz cirurgia na minha vida, eu só fiz uma cirurgia na minha vida. E ela foi de um cisto pilonidal no cóccix, muito rápido, um procedimentinho. Eu falei, não tenho. Olhei pra minha mãe e falei, mãe, me ajuda. Tipo, porque minha mãe tem mais histórico que eu de mim. Mas eu também não fiz nada criança. Eu fui uma criança que não quebrei um dedo pra contar uma história. Mas aí como é que tua mãe te ajudou nesse momento? Não, acho que não. Ela falou, acho que não.
Ela também tava com medo, tem essa também, né? Mas Tá assim, todo eu mundo fui uma nervoso. criança, gente, a criança sentadinha, uma criança taurina. Criança taurina é uma criança sentadinha. Na maioria das Entendeu? vezes. É uma criança que não quebra um dedo. É uma criança que não dá uma corrida. Não dá trabalho. Não dá uma corrida. Tu tá andando no shopping com a tua mãe, com o teu pai, e tu anda bonitinha do lado deles, A mãe entendeu? da Cris fala que a Cris não levantava da cadeira em festa de aniversário. Não. Ficava sentadinha. Exato. Eu virava... Quando eu descobri isso, eu virei pra Cris e falei assim, Cris, você não foi criança. Fui sim. Não do foi. meu jeito. Isso aí não é infância. É sim, mas eu era criança sentadinha. É. Criança sentadinha, sabe se é alérgica a algum remédio? Não. Agora, eu sei se eu sou, entendeu? Exatamente, o Panda tem um histórico. Eu sei, Eu não tenho histórico. A pessoa sentada morre sentada, não sabe? Aí eu falei pro moço, falei, não sei, tava sentada. Não Lembra sei quando a se gente foi foi numa emergência médica que você teve que tomar uma injeção de... Eu esqueci o nome. Ibuprofeno. Ibuprofeno. na bunda. E aí você falou... Foi muito engraçado. Agora é engraçado, né? Eu falei pra moça, dói? Aí ela falou, não, olha o tamanho da sua bunda, juro. Aí eu falei, tem certeza? Aí ela, tenho. Aí eu, tá bom. Aí ela falou, vamos ali no negocinho. Aí ela Na cabininha. se encosta aqui na cama, tipo, só encosta assim, né, pra Nossa, empinar a bunda cara. assim, pra ela fazer a anestesia. A anestesia não, a injeção. Aham. Aí eu fiz assim, e aí eu fiz assim. Porque eu fiquei com medo de gritar. Eu fiz assim. Aí na hora que eu fiz assim, tipo, não tava sentindo nada, né? Uhum. Aí eu falei, vai demorar. Aí ela já acabou. Ela com a seringa assim, ó, atrás de mim. Ela, já acabou. Ai, Aí eu, já? Aí ela, tu se preparou pra gritar e nem viu o que aconteceu, né? Eu, não, ela, porque tua bunda é grande. Tu não tá vendo não? Porque tu não vai sentir nada nessa bunda. Ai, Entendi. Aí ela ainda ficou me zoando pro Panda, falando, ela tá com medo, enfim. Foi? Aí eu sou essa pessoa. Aí, beleza. O anestesista explicou as coisas e aí eu entrei, né, pra fazer a cirurgia. Assinei o papel e aí fui fazer a assinou. cirurgia. Aí vamos lá, coisas que eu quero falar pra você. O que é opressor? Né? O que é opressor não oprime no final. Vamos fazer a referência à música da Sandy. Me botaram na cadeirinha de roda, com um travesseirinho no colo, e aí foram me... Entrei no centro cirúrgico. Cheguei no centro cirúrgico, tinha 2 salas de cirurgia, Aham. 2 mulheres na maca, Aham. no corredor, assim, porque linha de produção. Lembra? É mais a sensação tá. ainda da linha de produção. Por quê? Estavam limpando os centros cirúrgicos, tinham 2 mulheres na maca, ou seja, existe- recém-saídas da cirurgia. Existe um processo de produtividade para fazer o máximo de cirurgias O máximo possível. de cirurgia. Aí, no centro cirúrgico, tinha pessoas passando, conversando, tipo os enfermeiros, os instrumentadores. Um monte de gente, não sei quem são, não sei o que é a roupa verde, o que é a roupa azul, o que é a roupa branca, o que é a roupa rosa. Não sei se tem uma hierarquia social ali dentro, não sei. Eu só sei que tinha gente com essas cores. Aham. Aí tinha gente do nada no Instagram, mexendo no celular, assim. Aí, do nada, uma pessoa me viraram na frente de um cara. Isso te incomodou? Me incomodou. Tipo, a normalidade do ambiente me deu uma incomodada, assim, porque eu não tava no meu normal. Eu não tava no meu ambiente normal. E aí me incomodou a naturalidade deles, vivendo a vida deles. Aí eu fiquei, por que vocês estão vivendo a vida de vocês? Nesse momento entendi. desse... Enfim, Era posso estar importante para errada. você, mas não era importante para o outro. Pra e te ninguém. incomoda. Aí é quando você percebe que a sua vida é importante pra você. Isso, Pra ninguém mais. isso. Existe uma responsabilidade médica dentro de um hospital, Claro. mas a sua vida só é importante pra você, ponto. Não. Se eles perdem a sua vida, Então, eles perderam mais uma vida. Inclusive, foi o que eu falei pro meu cirurgião quando eu tirei a vesícula. Eu virei pra ele e falei assim, ó, eu só quero que você entenda que a responsabilidade da minha vida é minha, Aham. só que nas próximas 1 hora ou X 1 hora e horas, meia, sim. eu estou... Caramba, será que dá pra ouvir no vídeo? Dá, com certeza. Eu estou emprestando essa responsabilidade para você. Você está preparado Pra cuidar para da isso? sua vida, sim. Estou preparado para isso. Então eu confio em você e me dá esse papel aí para eu É assinar. isso. E aí, a importância daquele papel porque foi muito sério, é a responsabilidade da muito minha vida. A importância da assinatura daquele papel foi emblemática. Tipo, ó, eu tô aqui vivendo há 30 anos, certo? Mal e porcamente, mas tô Foi me vivendo. ameaçando Tô mesmo. segurando na unha aqui, ó. Isso.
nesse momento aqui, por 2 horas, Tá na tua mão. é tua. Ok? Ok. Eu sou responsável, eu estudei, eu sou uma pessoa Sim. preparada pra isso. Então, tudo bem. Aí, me viraram pra frente de um cara que tava sentado. Aí o cara preenchendo papel. E aí me incomoda muito que eles tratem a gente como materiais de uma linha de produção. Ai, o mosquito. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada, cara. Não Mas é eles assim são que preparados funciona. pra falar? Cadê a humanização desses isso falta momentos? mesmo. Não existe humanidade Não nesse não momento. tem. Existe linha de produção. E aí eu já tava muito ansiosa. Óbvio, não tem como estar. Eu já sou uma pessoa ansiosa. Aí nessa situação, mesmo que eu não fosse ansiosa, eu acho que eu já estaria ansiosa de qualquer jeito. Então acumulou as duas ansiedades. Sim. A esperada e a minha crônica. Beleza. Me virou pra frente do cara. Aí o cara tá lá preenchendo o papel. O cara pega o papel, bota na minha frente e fala: assina, por favor. Eu falei: o que é esse papel? Aí ele falou: aí muito nessa de risos. É a autorização pra fazer a biópsia do que vai tirar de você. Aí eu falei: tá. Mas, tipo, ninguém explica, sabe? Tem que ficar perguntando. Isso me dá uma irritada séria, assim. Mas aí entra... Aí assinei. Então, mas aí entra outra parada. Porque eu imagino que dentro de uma clínica hospitalar existem 2 frentes. A parte administrativa e a Sim. parte humanitária. Sim. E essas Eu não duas falei frentes... com a humanitária em nenhum momento, eu acho. Exato. E essas 2 frentes se chocam o tempo todo. Porque Sim. se você for humano demais dentro de um hospital... A burocracia fica lenta, né? Então, você acaba dando valor demais à vida ali, mas aí a burocracia fica muito absurda. Muito lenta. E fica precária, Sim. né? Eu entendo, mas aí eu era o lado humano da história. E aí, o que acontece? O que a gente vê hoje nos hospitais é a parte administrativa superar a humanidade. É. E aí fica maquinário, né? Os funcionários são cobrados para agir de uma determinada forma e eles têm que perder o menos tempo possível para tratar o máximo de pessoas possível. É isso. Mas aí se torna um montão de Uma nada. loucura, sim. É. Aí, beleza, olhei pra trás, as 2 moças que estavam desmaiadas na maca começaram ai, meu Deus, vida, o que aconteceu? Aí eu falei: você tá bem? Você tá acordando? Tipo assim, a pessoa passando por elas. Sim. Então vamos pro quarto. Aí começa a empurrar. Mas tipo: Cris, mas você precisa entender o nosso lado. Cara, eu entendo. Mas eu também preciso defender o meu lado. Eu sou um ser humano. Com sentimentos e com preocupações e com emoções. Eu não vou confiar, desculpa, você pode ter o diploma que for da área médica. Mas esse diploma não revela não nada. garante humanidade. Não. Então, assim, você No pode máximo, ter uma profissão. o diploma que for Uhum. da sua área. Eu sou a responsável pela minha vida. Eu não vou depositar a minha vida na mão das pessoas cegamente. Não Aí. vou, desculpa, não vou. Certíssimo, certíssimo. É isso Entendeu? mesmo. Não vou fazer isso. Aí, beleza. Entrei no centro cirúrgico. Com a cadeirinha de roda. Aí a moça virou pra mim e falou assim: você mesma sobe aqui na maca. E aí é aquela maquinha ginecológica, né? Que tem a perninha assim pra ficar. Aí eu falei: eu que subo. E juro, o espaço de botar o corpo era assim, piquitinho. Caraca. Aí, esse daqui é o anestesista. E aí não era o anestesista que foi conversar comigo no quarto, era o assistente do anestesista. Tá. Aí subi na maca, eu mesma. Aí a moça: pode descer mais a bunda. Pode descer mais a bunda. Aí descer mais a bunda. Pode descer. É porque você fica meio tenso, né? Você esquece a vida. Aí, beleza. Aí deitei lá, minhas pernas abertas, aquele momento constrangedor, um pano tapando, aquela coisa, né? Que você sabe aí. Você que é mulher aí sabe o que eu tô falando. Sim. Aí brota um anestesista aqui do meu lado, assim, trum. Aí ele falou assim: seguinte, eu vou pegar sua veia aqui. Aí já começou a pegar a veia da mão aqui. Aí o Beto com medo do... os cachorros têm medo. Enfim, aí pegou a minha mão e falou assim: eu vou botar anestesia aqui, aplicar anestesia em você, eu vou botar um oxigênio aqui no seu rosto, você vai apagar. Segundos depois de eu aplicar anestesia em você, é uma anestesia geral branda, mas é uma anestesia geral ainda assim, e quando você acordar, já vai ter terminado. Quando ele falou isso, e ele já aplicando, eu falei: eu vou apagar a qualquer momento. E aí atrás dele tinha um relógio na parede. Aí eu olhei pro relógio, eu falei: eu preciso saber a hora, que eu estou... É tudo que tu tinha. Era tudo que eu tinha de controle. Aí eu olhei pra trás dele, 2h30. Mas a ansiedade já estava mais controlada? Já, acho que já.
Porque nesse momento ali... já foi, né, gente? Você já é um corpo estirado naquela maca. Acabou pra você. Aí eu olhei atrás dele 2h30. E é isso que eu lembro. Apaguei. Mas foi literalmente o tempo de eu ver o tempo. Quando eu acordei me tremendo. Dizem que é normal. Acordei assim, batendo queixo, assim, bem assim, do nada. Tipo, abri o olho, meio tremedeira. E aí olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, ele estava aqui na mesma posição. Curioso. Eu acho que ele tem o briefing dele para gerar continuismo. Não, mas é pra ter um continuismo no nosso despertar. Não é isso. Ele estava aqui na mesma posição. Bonitinho. Achei continuismo. E aí o médico tava atrás dele limpando as mãos, assim. Nossa, o açougueiro. O açougueiro tava ali. Não, Mentira, mas até que ele foi legal. Ele foi bem legal. Foi legal. Não vou falar mal dele, não. Açougueiro só ainda. Ainda não. Ainda porque ainda vamos encontrar ainda esse temos humano. uma segunda etapa. Mas aí o que aconteceu? Olhei o relógio, né? Na mesma posição. Era meia hora depois. 35 minutos muito depois. Rápido, era cara. tipo 3h05. Pra mim, lá na espera... Passou 10 anos. Caraca, cara, foi muito angustiante. Porque a sua mãe não tinha informação nenhuma. Nenhuma, eu tava Eu na não cirurgia. queria botar pressão psicológica nela, então eu quase não perguntei nada. Sim. Eu acho que eu fiz 2 perguntas nessa. Assim, você foi bastante tempo antes, né? A cirurgia em si começou 2h30, mas você subiu, era 12h e pouca. Então, cara, eu fiz 2 perguntas durante essas 2, 3 horas. O seu pai, ele tava jogando Duolingo, aprendendo inglês, sem parar. Meu pai já vivendo a vida dele, né? E eu fui um poço de nada ali. Eu tava habitando um vazio existencial, olhando para as pessoas ali ao meu redor e todas levando uma vida normal, pessoas saindo de cirurgia, mancando. E eu internamente estava explodindo, cara. Falando, cara, só passa o tempo, sabe? Sabe quando você é criança, olhando pro relógio, passando segundo a segundo, querendo que a aula acabe? Eu tava assim. Enfim, aí saí da cirurgia, não lembro como... Balancei. Não lembro como eu saí da maca. Flashes, apenas. Eu acho que eu desci sozinha. Tenho essa impressão. Mas não era uma cadeira de roda, era uma maca. Eu não lembro. A verdade é que eu não lembro. Eu cheguei no quarto, eu lembro disso, que cheguei ao quarto. E aí, chegando no quarto, minha mãe tava lá como se eu tivesse, sei lá, parido, né? Aí minha mãe tava tipo, oi, minha filha, pisciana, né? Aí a moça virou pra mim e falou assim, você mesma pode descer, pode passar pra cama. Né? Tipo, ela chegou na maca, na cadeirinha, na caminha assim, aí ela falou, você mesma pula pra lá. A gente não precisa, tá tudo bem com você. Você não teve corte, não teve nada externo, né? Então você pode só pular assim. Aí corta pra minha irmã no dia anterior. Minha irmã já fez essa cirurgia anos atrás. E eu falei pra minha irmã assim, e aí, como é que foi e tal, sua cirurgia do mioma? Ela falou, cara, eu não lembro de muita coisa. Eu só lembro que quando eu saí da cirurgia e mandaram eu ir da maca para a caminha do quarto, na hora que eu na maca, ela disse que virou pra enfermeira e falou assim, eu tô sentindo algo muito quente. Uau! Raios e trovões! Embaixo de mim. Não sei o que é. Aí a moça, não, imagina, tá tudo bem. E aí chegou no quarto. Quando a moça falou, Carol, pula da maca pra caminha aqui, que ela levantou, tinha uma poça de sangue embaixo dela. Nossa. Minha irmã sangrou muito no pós-cirúrgico. Sim. Quando eu cheguei no quarto, que a moça falou, Cris, só pula. Você. Aí eu pensei, é agora a minha poça de sangue. Esse é o meu momento de Esse pocinha. é o momento poça de sangue. Uhum. E aí eu fiquei com medo, eu travei. Eu falei, hã? Aí ela, você pula, por gentileza. Eu, nervosa, não sabia o que fazer. Pulei, tinha um sanguinho assim no meu, ó. Mas tinha. Tinha um sanguinho, tipo... Mas, tipo um petit sanguinho. Aí pulei pra maca. Aí a moça, a enfermeira, veio falar comigo. A enfermeira falou assim, seguinte, tô indo lá pegar seu lanche, você vai lanchar. Se recuperando, acordando bem, é só levantar, trocar de roupa e ir embora. E esse é o momento taurino que a gente tava querendo que chegasse. E aí eu
enjoada. Ah, não. Sentindo um corpo, sabe, me sentindo estranha. Começou a me dar ânsia de vômito. Isso. Eu enjoada, meio tonta, meio grogue. E aí com dor de cabeça. Aí chegou um lanche. Umas torradinhas e nananã. Minha mãe pega o iogurte que veio no lanche e fala, quer o iogurte primeiro? Eu falei, mãe, eu sou intolerante à lactose. A mãe da Cris não aprende Não dá. isso. Ela simplesmente Ela ignora que eu sou intolerante à nega lactose. essa informação. Ela nega. Aí ela pegou a torrada com a manteiga. Eu falei... Ah, A intolerância não, que eu mãe, acabei de falar. Posso, mãe. Aí beleza. Aí minha mãe, é verdade. Aí minha mãe passou geleia numa torrada. Eu ignorei a intolerância ao glúten porque não tinha opção. Não tem. E aí eu peguei a torrada, mordi, mas enjoada. Falei, não vou comer, devolvi a torrada pra minha mãe. Falei, eu tô enjoada, pelo amor de Deus, chamar alguém. Eu vou vomitar. Aí veio a enfermeira, falou, o que aconteceu? Eu falei, eu tô com dor de cabeça, tô enjoada, querendo vomitar, não vou conseguir comer. Tô passando mal. Ela falou, vou te passar, você tem alergia a algum remédio? Ai, não. De novo, Banzo? Não sei. Aí ela... Vou trazer um Plasil. Aí trouxe um Plasil e um Novalgina de pirona, sei lá, um negócio assim. Isso. Aí botou na minha veia, cara, 5 minutos eu tava como? Querendo correr meia maratona já. Aí peguei a torrada com geleia, mordi, levantei e fui no banheiro trocar de roupa. Minha mãe entrou comigo, muito engraçado. Eu precisava botar o absorvente, né? No pós-cirúrgico. Foi muito engraçado, porque assim, eu sentei pra fazer xixi, aí olhei, né? Você fica tensa. O que está saindo de dentro de mim depois de uma cirurgia que me futucou por dentro? Sei lá, eu espero causa acontecendo. Olhei, xixi com um pouquinho de sangue, normal. Assim, vou ser explícita aqui porque não quero esconder nada de ninguém. Quero que todo mundo saiba o que acontece. Aí saiu um pouquinho de sangue, eu falei, tá tudo bem então. Estamos na normalidade. Falei, mãe, me dá o absorvente pra eu botar aqui na calcinha. Minha mãe me deu o absorvente, aí eu posicionei. Aí a minha mãe, não, Cris. Aí pegou o absorvente da minha mão e ela posicionou o absorvente mais pra frente, porque era o noturno, né? Aí ela posicionou o absorvente mais pra frente pra ele ficar bem fraldona mesmo, assim, ocupando todo o espaço disponível. Mas eu achei engraçado ela botando meu absorvente, porque há quantos anos isso não acontecia na minha vida? Minha mãe botando o absorvente na minha calcinha. Achei fofo. Aí me vesti e fui andando com ela pra sair do hospital. Não lembro direito da caminhada até sair. Só lembro que quando eu saí, o Panda tava quase que parindo uma criança do lado de fora, né? Porque assim, nesse momento, quando você saiu da cirurgia... Ai, eu esqueci de contar um negócio mais importante dessa história. Calma aí, antes da gente falar do encontro. O médico veio no quarto. Antes de eu tomar o Plasil e a tal da dipirona, eu estava enjoada, com dor de cabeça, sem comer e sem informação. Aí veio o médico pra me dar falou, valeu, dele, né? E o médico falou o seguinte, nesta ordem. A cirurgia foi ótima, durou meia hora, eu tirei meio mioma. Aí sabe quando você fica assim, mas você não tem energia? E a minha mãe assim, sim, anotando tudo no celular. Ela tava me mandando. Tirei meio mioma. Aí ele falou coisas como, o seu mioma é intramural, metade dele estava para cima, metade estava para baixo. Eu tirei a parte de baixo, não mexi na parte de cima, porque eu vou esperar ele descer. Volte no consultório daqui a 40 dias para a gente fazer uma nova histeroscopia, aquele exame que eu fiz em junho, que sangrou minha existência, para a gente fazer uma nova histeroscopia para eu definir se precisa de uma segunda cirurgia. E foi embora. Tacou a fumaça no chão esse ser como fala? Mítico, foi embora. Desapareceu, desaparatou de dentro do quarto. E aí a tua mãe me mandou essa mensagem. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui, porque eu apago as mensagens. Mas a tua mãe... Então, dessas Eu estou até agora sem saber o que aconteceu. Vocês têm noção? De que eu só vou descobrir o que aconteceu no dia 29 de setembro? Você não tem noção do que eu tô vivendo na minha vida. Aí a tua mãe tava anotando e me mandando mensagem, né? Olha o que ela me mandou. Ela está exatamente normal, com cólicas. Saiu triturado. Não deu tempo.
Aguardar a secretária da anestesia para fazer os devidos acertos e bibi. E bye bye. É que ela escreve Bibi. É que ela escreve É fofinho. É. Aí, pra mim, era e bibi. Eu falei, o que é bibi? Esqueci. Ela vai lanchar. Comeu 2 torradinhas e bebeu água. E aí ela mandou foto de você saindo. E aí, é isso. Ou seja, ela nem falou pro Pando que o médico disse. Não. Acho que ela nem prestou atenção. Não. Aí... Ela tá revivendo o momento agora assistindo esse vídeo. Entendeu? E aí eu tô aqui pensando, desde o dia da cirurgia, 7 de agosto, eu tô aqui. Como assim segundo momento cirúrgico? Como assim outra esteroscopia? Como assim meio mioma? Como assim o mioma vai descer? Como assim? Como assim? Como assim? Eu tô como assim desde o dia 7. E aí aí beleza, ele me passou 2 remédios. Aí veio a segunda etapa do processo. Voltamos pra casa. Lembra de todas as 557 vezes que me perguntaram se tem alergia a algum medicamento? Então, a resposta sempre foi não, né? Nunca fez nada. Até esse momento. Comprei os remédios, 2 remédios que eles tinham me passado. Aí saí do médico, meus pais vieram me trazer em casa, a gente estava no carro, eu e o Panda atrás, mandaram eu ir no banco da frente. Eles falaram, vai no banco da frente, Cris, pra você não enjoar, nananana. Aí eu falei, não, tá tudo bem, enjoei. Teimosa, né? Taurina ainda. Não deixei de ser taurina só porque tirou meio mioma de mim. Aí comprei os 2 remédios pós-cirurgia. Meia teimosinha ainda é muita teimosia. Ainda é muita teimosia falando taurina. Aí, um dos remédios, a minha mãe falou, já toma agora, 5 da tarde, por causa do horário lá, de tomar. Aí tomei um dos remédios. Beleza, cheguei em casa. Cara, isso assim... Eu comi essas 2 torradinhas e um copo d'água. E aí eu fiquei com muita sede no pós-cirúrgico. Mas eu não tava com fome. Bateu 5 horas, tomei o remedinho. Aí, você quer parar pra comer alguma coisa? Não quero, tô enjoada. Bebendo água. Quer comer não sei o quê? Não quero, tô enjoada. Cheguei em casa 8 e pouca da noite. Aí o Panda falou, vai querer jantar? Eu falei, não, tô enjoada. Comi uma tangerina gelada. Porque minha tangerina fica na geladeira, que eu amo tangerina gelada. E aí eu comi uma tangerina gelada e aí senti um alívio gostoso do enjoo, porque coisa gelada tira o enjoo, né? Aí fiquei, nossa, tô muito bem agora. Vou tomar o outro remédio e dormir. Não queria comer nada. Aí não comi. Nesse dia, então, eu só comi 2 torradas e uma tangerina. Dormi e tomei esse segundo remédio. No meio da madrugada, tomei o primeiro remédio de novo e na terça-feira de manhã, tomei o segundo remédio de novo. Então, eu tinha tomado 2 comprimidos de cada remédio. Quando eu vou no espelho, no banheiro, aí comecei a sentir meu corpo quente. Falei, gente, coisa estranha, tô quente. Tô com febre. A gente pegou o termômetro. Medimos a temperatura, tava 36,7, super normal. Fui no banheiro, olhei no espelho, minha cara toda vermelha. Com bolinhas e áspera, assim. Aí eu falei, gente, que coisa estranha. Tirei uma foto do meu rosto, mandei pra minha irmã. Falei, Carol, tô assim. Aí ela, qual remédio você tá tomando? Galera da farmácia é engraçada, né? Mandei o primeiro nome do remédio. A sua irmã é farmacêutica. Minha irmã é farmacêutica de formação. Aí mandei pra ela o primeiro remédio. Aí ela, muita gente tem alergia a esse remédio mesmo. Mas sabe o que eu fico impressionado? Popopó. E ela falou a composição. Sabe o que eu fico impressionado com a sua irmã? Essas informações vêm automáticas. Automática. Tu fala o nome do remédio, ela, composto de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Realmente, muita gente tem alergia. Aí mandei o segundo nome. Ela, olha, muita gente também tem alergia a esse. Eu acho que é mais esse do que o primeiro. Mas como que você vai saber? Vai que eu sou mais alérgica ao primeiro do que ao segundo. Não se sabe, entendeu? Mas ela falou, não, mas esse segundo tem mais reação alérgica. E eram 2 remédios muito fortes. Muito fortes, Aí ela falou assim, nossa, manda pra ele, Cris. Ela falou, manda pra ele que ele pode te mandar alguma coisa pra substituir. Mandei mensagem pro médico. Falei, oi, doutor fulano, bom dia. Cristiane, fiz cirurgia ontem com o senhor, tirei o mioma, dei um breve histórico, né? Falei, seguinte, eu estou com o rosto vermelho e quente, empolado, depois de ter tomado os 2 remédios. Aí ele respondeu, suspende. E aí? Eu fiz toda essa introdução e a resposta dele foi, suspende. Aí eu falei, os 2? Aí ele, sim, suspende. Aí eu falei, mas eu substituo por algum outro? Aí ele, não. Aí eu, mas é isso? Ele, sim, suspende.
Esse foi meu atendimento humanizado no WhatsApp. Eu falei, que ótimo, obrigada. E aí eu pensando, se no pós-cirúrgico esses 2 remédios são recomendados, eu tive alergia a alguma coisa no espectro desses 2 remédios e eu não vou substituir por nada, como serão meus dias? Para que servem esses remédios? Não. Por que eu não vou substituir por nada? Essa e outras perguntas ficaram sem respostas na minha cabeça, entendeu? E aí fiquei com medo. Óbvio, fiquei com medo, sentindo dor, sentindo cólica, muita cólica? Não, mas ainda assim cólica, ainda assim com o psicológico destruído, sem informação nenhuma, sem nenhum tato, sem nada, assim. Eu fiquei só existindo enquanto pessoa sem informação. E aí eu sabia que eu precisava ficar ali nesse pós-cirúrgico 15 dias, que termina amanhã, né, segunda-feira. Sim. E sem remédio nenhum, sem nada, assim. Eventualmente senti uma cólicazinha, aí eu tomava o Atroveran, que eu já tô acostumada, de 1 grama, que é o que eu passei esses últimos meses do mioma, né, com cólicas extremamente fortes tomando. Mas assim, nenhuma cólica que eu senti nessas 2 semanas foi uma cólica parecida com a cólica do mioma. Sangramento, muito pouco. Eu sangrei muito pouco no pós-cirúrgico. Minha irmã falou que ela sangrou absurdos no pós-cirúrgico. Que o absorvente noturno tinha que ser trocado o tempo todo, porque ela sangrava muito. Eu não. Eu ia no banheiro e saía um sanguinho assim, X. É. E aí Então, eu ficava, comparando gente, com o exame da esteroscopia, eu sangrei ao ponto da médica ficar preocupada de eu ter anemia. É. De tanto que eu sangrei. E eu sangrei não apenas o sangue escuro, que é o indicado de você ter nesse período, né? Eu sangrei o sangue vermelho, que é o pior sangue. É o que gera anemia, de fato. E aí, nada, depois dessa cirurgia. Aí eu fiquei, gente, algo não aconteceu. O que é meio mioma? Esse meio mioma não sangra? Não sei as respostas disso tudo. E aí eu comecei a ficar muito preocupada, muito nervosa, muito ansiosa mesmo, né? Eu não tinha com quem conversar. Sabe, quando você não tem acesso ao médico que te operou? Eu não tinha. Enfim, nesse processo, a secretária do médico entrou em contato comigo e marcou de eu retornar lá no consultório dele no final do mês de setembro, dia 29, para fazer o pós-cirúrgico, para fazer a esteroscopia. E aí, gente, eu tô assim, na mão de Deus, basicamente. Eu não tenho informações concretas, eu não tenho respostas, eu não tive a oportunidade de fazer perguntas para ter respostas. Sabe quando você se sente assim, com zero controle sobre o seu corpo? É como se não importar. A sensação que eu tenho é que para eles, assim, para os médicos, não importa o nosso controle sobre o nosso corpo. Se eles garantem que tudo foi feito, eles garantem que tudo foi feito. O que uma amiga me falou essa semana, eu nem lembro quem falou, sobre a retirada do... Ah, tá, lembrei. Uma amiga me falou essa semana, provavelmente ela está vendo esse vídeo, ou o marido dela, que a mãe dela, quando foi tirar o mioma, que era igual ao meu, por ser intramoral, retiraram o útero inteiro. E que provavelmente, só minha amiga falou, que provavelmente me tiraram meio mioma só e não agrediram o meu útero porque eu quero ser mãe ainda. E que talvez isso tenha sido uma decisão tomada pelo médico para proteger o meu útero. É isso? Não sei. Isso foi o que minha amiga falou. Baseado no que a mãe dela viveu. Aham. Mas aí me veio outra preocupação quando ela falou isso. Ninguém me perguntou. Se você quer ser mãe ainda? As pessoas só perguntaram assim, quantas gestações? Aí eu respondia, nenhuma. Essa era a única pergunta relacionada a isso que me fizeram do início ao fim do processo. Me fizeram umas 3 ou 4 vezes, em etapas diferentes. Uhum. Mas fizeram. Algumas vezes. Mas eu fico pensando, essa pergunta é o suficiente para uma tomada de decisão do que fazer com o meu mioma? Aí eu lembrei daquele caso que eu comentei no outro vídeo, da menina que estava fazendo a cirurgia do mioma e de repente decidiram tirar o ovário dela, sem falar com ela. O quão arbitrário é esse processo de cirurgia ginecológica que, baseado em uma pergunta de formulário, eles tomam decisões sobre o seu corpo. Sabe? Fiquei mais preocupada ainda com isso. Bom, dia 29 eu retorno no médico para fazer esse retorno aí, mas o que eu queria dizer para vocês é uma curiosidade, um fun fact
menstrual. Essa semana, na terça-feira, mais ou menos, virei pro Pando e falei assim, nossa, eu tô com uma coliquinha chata. Já tinha uma semana e pouquinho, né, da cirurgia. Falei, nossa, eu tô com uma coliquinha chata, diferente. O que será? Fiquei meio assim, mas uma coliquinha, um desconfortinho, assim. Negocinho. Beleza. No meio do dia, fui no banheiro fazer xixi. Quando eu fui olhar assim no papel higiênico, sangue. Aí eu falei, ué, tô sangrando de novo? Né? Já tinha uns dias que eu não tava sangrando mais. Eu falei, será sangue pós-cirúrgico isso aqui ainda? Né? Uma semana e pouco depois. E fiquei assim. No dia seguinte, mais um pouquinho de sangue. E mais cólica. Mais fraquinha, mas ainda mais cólica. Eu falei, eu acho que eu tô menstruada. De repente 30. Falei, menstruação. Aí comecei a anotar, né? Falei, bom, vou anotar pra não me perder nas datas, porque já era uma data diferente do que deveria. Aí anotei, bonitinho ali no aplicativo, tal, que eu anoto. Aí quando eu fiquei pensando, eu falei, cara, menstruação? Porque meus últimos anos tem sido uma menstruação de uma pessoa com mioma, que é uma menstruação o quê? Sofrida. Assassina, né? De dentro pra fora. E eu tava com uma coliquinha, incomodadinha, uma coliquinha, um sangramentinho. E eu com absorventes noturnos aqui em casa. Esperando o quê? Cataratas do Iguaçu, de menstruação, né? E tendo o riachinho da fazenda do vovô. Eu olhando assim, eu falei, será que essa é a minha menstruação? Será que esse é o meu ciclo menstrual normal? Será que essa cólica é a minha cólica? Será que esse processo sem espinha... Eu não tive uma espinha. Será que eu realmente não tenho espinhas? Eu não tive uma dor de cabeça? Pensei, será que meu ciclo menstrual é normal? O que será que? O que será que? Essa e outras respostas só no próximo ciclo. Porque eu não tenho ideia do que está acontecendo com o meu corpo. Tem muitas respostas ainda vão vir, né? Muitas. O que o médico vai falar pra você. Sim. Qual é a pegada da próxima. Pô, e aí pode impactar, né? Porque como você vai fazer uma estereoscopia na próxima... Dia 29 de setembro. Isso. Como você já vai fazer essa estereoscopia, talvez a próxima menstruação seja impactada pela estereoscopia. Então, ainda vai ser... Até dezembro a gente descobre como é a minha menstruação. Esse é o plano. Essa é a meta. Até dezembro a gente entende qual é a menstruação da Cris. Mas por que eu tô falando isso tudo? Para você entender aí do outro lado que a gente não tem gerência sobre o nosso corpo. A verdade é essa. A gente é inundado de muitas fantasias, de muitas regras, de muito disse-me-disse. Não existe menstruação igual a outra, não existe corpo igual ao outro. Existem pontos semelhantes de vivência, mas igual não existe, portanto não existe regra. Esse é o grande problema. Porque muitas mulheres assumem que o seu ciclo menstrual é a regra. Sim. E eu vejo muita gente, por exemplo, falando assim comigo, recebo muito inbox assim, Cris, quando você engravidar, se você quiser engravidar, eu acho muito engraçado as camadas de pergunta. De preocupação, porque as pessoas não querem ser invasivas, né? Fofas. Mas as pessoas mandam assim, se você for criar conteúdo de gravidez, se prepara, porque é um inferno. As pessoas ficam cagando regra na vida do outro. E quando o seu filho tiver nascido, é pior ainda. Porque as pessoas ficam cagando regra sobre maternidade e paternidade. E aí, tanto faz isso na gestação, na maternidade, na paternidade. As pessoas querem cagar regra no meu mioma, no meu útero, na minha menstruação. Mas o que a gente percebe trabalhando com isso há tanto tempo é que as pessoas querem cagar regra pra tudo. Não é bem cagar regra, né? Elas querem impor o conhecimento delas como verdade absoluta. Sim. Isso em qualquer área, em qualquer momento. Não é só Não existe conhecimento absoluto porque pessoas são diferentes umas das outras o tempo todo. E depende da sua experiência de vida, depende de quem está ao seu redor. E aí, por que eu falei do vídeo do absorvente lá no início desse vídeo? Pra você que achou que eu já tinha me perdido no personagem. Nunca me perco. Às vezes eu me perco. No final, quando eu fiz aquele vídeo do absorvente, veio tudo isso na minha cabeça. Por quê? É um vídeo sobre absorvente. Aí nos comentários tem pessoas falando assim, eu não uso absorvente há anos, eu uso coletor e todo mundo deveria usar.
Aí você tem pessoas falando, eu tenho DIU, o meu fluxo é muito intenso, eu não posso usar coletor. Outras pessoas falando, eu sinto desconfortos ginecológicos, eu não posso usar coletor porque eu não consigo colocar. E aí outras pessoas falando, eu uso calcinha absorvente, calcinha, né, ginecológica, porque eu me adequo um pouco melhor, o meu fluxo é muito pouquinho e tudo. E aí a gente não pode esquecer que se cada corpo é um corpo, a forma de lidar com esses corpos vai ser completamente diferente para cada pessoa. Sim. E eu acho que a medicina não alcançou esse ponto. Tudo ainda é muito sistematizado. Eu acho que assim, quando você tem uma crise de apêndice, é a mesma crise de apêndice. Quando você tem uma crise de vesícula, é a mesma crise de vesícula. Para todo mundo, é pedra. E aí tu tira a vesícula, entendeu? Só que o útero, o universo ginecológico, ele não é copia e cola. Porque ele depende de absolutamente tudo da sua vida. Ele é impactado pelo seu psicológico. O seu fluxo menstrual é impactado pelo seu emocional, pelo seu psicológico. Então, você consegue criar algumas regrinhas, alguns padrõezinhos, mas você não pode exigir que as pessoas se encaixem nesses padrões, porque as vivências delas é o que vai definir a vida ginecológica de cada uma delas. Então, sabe o que eu acho? A sociedade coloca os médicos numa casta social elevada. Sim. E isso mexe com a cabeça deles. Mexe. Convenhamos. É difícil você não ceder quando te tratam bem o tempo poder, todo. né? Te colocam numa Te posição de colocam poder. numa posição... Isso para, sei lá, para um juiz, para um médico, para um policial. Tipo, existem profissões que realmente te colocam numa posição diferenciada da sociedade. O que eu acho que hoje em dia a gente precisa compreender é que o médico, ele tem um papel importante na ciência humana. Sim. E como ciência, ela está em constante evolução e aprendizado. Não existe um ponto que você chega de aprendizado científico onde você tem um conhecimento que determina coisas. Você não pode determinar. E eu acho que a medicina precisa cumprir esse atributo ético na sociedade. Tipo, me colocam numa caixa social diferente, é problema das pessoas. Por quê? Porque eu estou aqui em constante aprendizado, querendo evoluir essa ciência, evoluir esse conhecimento, para que a humanidade chegue a algum momento mais evoluído do momento dela. Você não acha que a gente não vai lidar com médicos assim, hoje em dia, né? Sim. Eles ainda são seduzidos por esse poder imaginário que existe, né? Sim. Mas você não acha que a gente vive uma oportunidade hoje de se comunicar com novos médicos que possam olhar essa informação e falar, cara, isso é verdade. Eu estou sendo seduzido por alguma coisa maluca que acaba atrapalhando a vida das pessoas. Sim. Tipo, eu estudo muito tempo para dar felicidade e ampliar a vida das pessoas, mas não é só esse o objetivo. Não é só isso. Ou então, tipo, eu estudei muito tempo para ficar rico. Você tá errado. Não vira médico, cara. Vira empresário, sabe? Eu acho que assim, tem uma arma muito poderosa que a gente sempre teve, mas que foi tirada da gente. E aí eu digo a gente, pessoas em corpos femininos mesmo. A gente foi privada de falar durante muito tempo, né? A partir do momento que as pessoas não deixavam a gente falar a palavra menstruação, porque achava que era um grande tabu, a menstruação em si, isso já impedia a gente de compartilhar vivências e conhecimentos. Sim. E esse vídeo aqui, ele pode ter sido muito expositivo para muita gente, mas ele é uma forma, primeiro, de antecipar o que pode acontecer com você numa cirurgia, normalizar determinados pensamentos e sensações, que a gente não é obrigado a se sentir mal nessas situações. E eu acho que também é uma forma da gente normalizar o nosso interesse pela nossa vida. Esse negócio que você falou da casta médico e deles serem colocados numa posição superior, empodera eles de um jeito que eles se tornam detentores da informação e que quando a gente pergunta, é quase como se fosse uma ofensa a gente perguntar. Eles interpretam como se a gente estivesse duvidando deles. Sabe a sensação que eu tenho? É quando seu marido chega, sei lá, no clássico dos filmes estereotipados de traição,
Quando seu marido chega às 11 horas da noite porque ele saiu com a galera do trabalho, e aí ele chega cheirando álcool, e você tem certeza, dentro dessas narrativas de filme, que ele traiu você. E aí quando você fala, quem tava lá? Ele se sente ofendido pela pergunta. É essa mesma dinâmica. Yes. Se eu falo, mas o que aconteceu na minha cirurgia? Eles se sentem ofendidos com a pergunta. É como se eu estivesse desconfiando do que aconteceu, quando na verdade eu só quero saber o que aconteceu. Então, e aí a gente tem que conceber isso, né? Nós, que não somos médicos, eles que são médicos. A casta social somos nós quem damos. É. O que a gente dá, a gente pode retirar, né? E você só fica nessa casta social se você quiser. Então, todos que estão porque querem estar e foram colocados ali. Mas você precisa refletir se isso faz bem realmente para a humanidade como um todo. Para a sociedade. Exato. Eu não sei, gente, ó. Eu retorno no médico dia 29 de setembro. Vou mantendo vocês atualizados. Vou continuar a minha missão pessoal de falar de uma forma bem transparente sobre tudo isso. Amanhã, segunda-feira, 8 da noite, tem live lá no meu Instagram pessoal. Boa! Pra gente conversar sobre casos ginecológicos, trocar um pouquinho da nossa experiência. Convido todo mundo a participar também, porque eu acho que a gente precisa falar. Eu não sou médica, eu não sou ginecologista, eu não sou da área da saúde, mas eu sou mulher, eu tenho um corpo e eu tenho a vivência do meu corpo. E eu tenho o direito de falar sobre a vivência do meu corpo, da minha saúde e a negligência que eu vivo com quem eu quiser. Exato. E eu escolhi falar com vocês. Então, tanto faz as pessoas que querem oprimir o meu pensamento só porque eu não sou médica, só porque eu não sou da área da saúde. Eu convivo com o meu corpo desde que eu nasci. Eu posso falar sobre ele. Eu tenho o direito de falar sobre ele. E eu tenho o direito de questionar a autoridade, a veracidade e a arrogância de profissionais que lidam comigo ao longo da minha trajetória de vida. Assim como todos vocês. Então, se a gente não normalizar falar sobre os nossos corpos e sobre as nossas vivências, ninguém vai mudar. Então, eles que lutem. É sobre isso. A gente não vai ficar calada. Então, amanhã tem live lá no meu Instagram. E se quiser seguir lá no Instagram, tá saindo vídeo todo dia sobre o universo feminino. E, na verdade, é o universo que eu vivo desde que eu nasci. Então, é isso. Beijo. Obrigada por ter chegado até aqui. E comenta aqui se você já passou por alguma coisa parecida ou se já sentiu alguma coisa parecida com o que eu senti também ao longo dessa minha história. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.